seja bem-vindo a mais uma entrevista da série Uma Década de Influência. Este é o espaço para você conhecer não apenas o lado profissional de grandes líderes da saúde, mas também toda a sua trajetória de vida. O nosso entrevistado de hoje é empresário na área de transporte e logística e ex-presidente da Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Carga. Recebo agora na nossa série Domingos Fonseca, presidente do grupo UniHealth Logística Hospitalar. Domingos, seja muito bem-vindo à nossa série. E para mim aqui queria te agradecer você ter aceito o nosso convite. E para mim é uma grande honra poder conhecer um pouquinho mais da sua vida. Muito obrigado, Edmilson. É um prazer estar aqui com vocês e eu espero poder contribuir com a qualidade desses vídeos anteriores que eu tenho acompanhado e com as histórias que você tem trazido para as pessoas que participam desta live, destas videoconferências. Bom, se você assistiu algumas, você já sabe que eu começo aqui com uma linha do tempo. Então, eu quero saber da tua infância, eu quero saber aonde você nasceu, como foi, onde foi, quais as lembranças que você tem desse período da sua vida, Domingos? Olha, eu nasci numa pequena vila no interior da Europa, no interior de Portugal, né? Numa pequena vila que eu te disse é alguma coisa com 2, 3 mil habitantes. Foi uma infância muito livre, muito aberta, de muita brincadeira, de muito correr, de muito espaço, de nadar em rios e coisas assim. Eu vim para o Brasil com 11 anos e quando cheguei no Brasil eu fui morar na Apucarana, no Paraná, onde eu fiquei 3 ou 4 anos e depois retornei para São Paulo, mas aí eu já tinha 14 anos quando cheguei em São Paulo. E, novamente, quando morei no Paraná, também a cidade de Apucarana era uma cidade pequena. Certamente as pessoas que conhecem Apucarana hoje sabem que não é uma cidade grande, mas naquela época ela era menor ainda. Então, novamente, foi uma infância criada com muita liberdade, sem muitos limites, sem muitas amarras, mas sempre junto com a minha família. Nós somos em 6 filhos, né? Junto com a minha família, e foi uma infância bastante solta, bastante livre, bastante aberta e sem muitas dificuldades. Dificuldades naturais de um imigrante, dificuldades naturais de uma família de classe média baixa, que tinha dificuldades naturais pelas limitações econômicas. Mas o resto foi uma infância muito tranquila, muito alegre, muito divertida e, principalmente, muito diferente da infância de hoje em dia. Foi uma infância muito, muito solta e que me deixa muito boas recordações. Que bacana. E conta um pouquinho da sua juventude, porque, Domingos, nesse período, em regra, né, é quando a gente já começa a pensar aí o que eu vou fazer da minha vida, o que será do futuro, que profissão seguir. Eu queria saber se foi na juventude, se foi antes ou se foi depois que você descobriu a sua vocação. Olha, eu, quando saí do Paraná, quando a minha família saiu do Paraná e veio morar em São Paulo, eu tinha 14 anos. Bom, nós éramos uma família, como eu te disse, de classe média baixa e tal. Quando chegamos em São Paulo, a primeira coisa que todo mundo fez foi arrumar um emprego e começar a trabalhar. Eu, como todo mundo, também arrumei um emprego, comecei a trabalhar, enfim. Mas para mim, desde o início, ficou muito claro que eu tinha que achar meu espaço, viver meu caminho, seguir minha vida. Eu não poderia contar, ou não tinha muito apoio, muita ajuda de nada. Eu teria que ser um pouco... Até porque com 6 filhos, a minha mãe não conseguia dar muita atenção para ninguém. Ninguém aprendia muita coisa. A gente teve que todo mundo seguir o seu caminho. E eu também. Eu fui trabalhar, eu tinha 14 anos, eu fui ser office boy, que é o motoboy antigo, né? Quer dizer, o motoboy antigo era o office boy. Então, eu fui ser office boy, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de escritório, trabalhei numa porção de empresas e comecei a viver minha vida. Na prática, eu fui levando a vida assim, um pouco muito preocupado em sobreviver e em conseguir minhas coisas e conseguir meus brinquedos, as coisas que me davam prazer. E na minha infância,
na minha juventude, a coisa que mais me caracterizava assim era o fato de que eu gostava muito de esporte. Eu sempre fui muito ligado a coisas que envolvidas com correr, pular, saltar, fazer coisas que me movimentassem fisicamente. Então, quando vim morar em São Paulo, com 14 anos, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava todos os dias da semana, mas nos finais de semana eu jogava futebol. Eu jogava futebol, e durante muitos anos joguei futebol em muitos clubes, em muitos times de futebol, especialmente times de empresas, né? O meu salário eu entregava na minha casa, para minha mãe, para ajudar nas despesas de casa. E eu, quando jogava futebol, eu jogava futebol para equipes que me pagavam para jogar para eles. Então, eu no sábado de manhã jogava para um time, no sábado à tarde para outro time, no domingo de manhã para outro time. E todo esse pessoal me pagava, me dava um pouco de dinheiro. Vamos dizer, nos dias de hoje, alguém me dava R$50, outro me dava R$100 e tal. Bom, mas eu passava o final de semana, no sábado e no domingo, jogando futebol e ganhando dinheiro. Esse era o dinheiro que ficava para mim, para eu comprar minhas coisas, para eu enfim, comprar roupas, comprar alguma coisa que eu gostava, que eu queria, que eu tinha interesse em ter pessoalmente e que não podia contar com o dinheiro do meu salário, porque o meu salário ia para minha mãe. Então, eu vivia assim durante muitos anos. E sempre, importante também, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, durante todo o tempo eu estudei em escolas públicas, né? E nos finais de semana eu jogava futebol. Né? Então, fui levando minha vida, tocando minha vida. Claro que profissionalmente eu fui evoluindo, fui tendo cargos mais importantes, enfim, e começando a ganhar mais e tendo alguns níveis de responsabilidade, até aproximadamente 20 e poucos anos, quando eu entrei na faculdade. Eu fiz vestibular, entrei na faculdade e fiz administração de empresas na Universidade Católica. E, bom, e daí para frente eu trabalhava numa companhia, eu recebi aumento de salário, mas eu continuei trabalhando sem uma referência exata de dizer, olha, eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo, ou a minha vocação é isso, ou a minha vocação é aquilo. A minha vocação era trabalhar, era sobreviver, ganhar mais, ter acesso a coisas que eu gostaria de ter, e, enfim, sempre pensando que eu tinha que ajudar a minha família, ajudar meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos nós trabalhávamos, enfim, fomos tocando a vida. Eu entrei na faculdade, a faculdade foi uma coisa que me alavancou bastante, me deu muitas experiências, né? E quando eu saí da faculdade, eu, na época, trabalhava numa companhia que era... Antes de você falar agora de onde você trabalhava, eu tenho uma pergunta para você. Porque assim, eu joguei futebol profissional até meus 24 anos. Então, mesmo sendo um time de empresa, para o pessoal te pagar, é sinal que você era bom jogador. Que posição você jogava? Eu era um bom jogador. Eu jogava bem. E eu, na verdade, quero te dizer o seguinte. A minha carreira de jogador profissional, semi-profissional, eu joguei nas equipes de base do Palmeiras, entendeu? E eu não fui muito além na minha carreira profissional por dois motivos. Primeiro, porque eu estudava à noite, né? E estudar sempre foi uma prioridade da minha família, que me orientava muito nessa direção do meu pai e da minha mãe, de que eu tinha que estudar sempre. Essa era uma coisa importante. E eu estudava à noite. A minha vista começou a ficar deficiente, com muito problema, porque a vista começava a ficar cansada, então eu comecei a ter problemas com miopia, com estigmatismo, uma coisa natural também, na minha família também é uma coisa meio natural. Isso foi me afastando um pouco do futebol, entendeu? Eu acabei não continuando minha carreira, de jogador profissional, porque eu comecei a ter problemas de vista. Mas eu nos últimos tempos ainda, que eu estava na faculdade e ainda jogava futebol nessas empresas, tudo, porque na prática, quando eu estava na faculdade, foi a época em que eu estava
parando um pouco de jogar futebol. Eu joguei na seleção da Federação Universitária Paulista de Esportes, competi em alguns torneios, em alguns campeonatos, ganhei troféus, enfim, e tal, tudo mais, mas nessa altura eu comecei a ter dificuldade com a vista, e você sabe, o futebol é um esporte de impacto, tem muita subida, muita caída, muito tombo e tal, e assim, usar lente de contato, naquela época, o tipo de lente de contato que se usava era uma lente muito diferente do que é hoje. Eu nunca me adaptei bem com lente de contato e, ao mesmo tempo, a lente de contato também era um problema, porque se você tomasse um tombo, um tranco, a lente eventualmente caía do olho e você tinha dificuldade de continuar jogando. E a miopia e astigmatismo, uma das coisas que você perde é a noção de profundidade. Então, você começa a se mover em direção à bola ou em direção ao adversário, muitas vezes antes ou depois do momento, do timing que você deveria estar fazendo isso. Então, eu fui um razoável jogador de futebol, mas eu acho que, de uma maneira ou de outra, as coisas não se encaminharam nessa direção, mas se encaminharam em outras direções, porque quando estive na faculdade, eu comecei a ter acesso a cargos mais importantes, posições melhores, ganhar melhor salário, continuar estudando, continuar fazendo meu curso. E quando saí da faculdade, eu já tinha um outro padrão de vida, já tinha uma outra história. Eu, enfim, já estava bastante mais resolvido do ponto de vista financeiro. Mas continuava ajudando em casa. Entendeu? Isso sempre foi uma regra que minha mãe e meu pai colocaram, de que aí já não era a totalidade do meu salário, mas era uma parte do meu salário, eu tinha que dar para o meu pai e para minha mãe, para eles, enfim, cuidarem da casa. Domingos, eu queria que você contasse um pouquinho aí dessa sua trajetória agora profissional, né, não do futebol, mas profissional, até o momento atual como presidente do Grupo Unihealth. Conta um pouquinho para a gente. Olha, quando eu saindo da faculdade, eu trabalhava numa companhia multinacional, e essa companhia era uma companhia de cigarros, né? E o cigarro tem uma característica de que ele paga uma grande quantidade de impostos na saída da fábrica. Então, cigarro é um negócio que não pode ter estoque. Não pode ter estoque em lugar nenhum. Porque quando você tem um cigarro fora da fábrica, já pago os impostos, você rapidamente precisa vender para retornar com o seu dinheiro para poder gerar caixa para pagar os impostos e os custos da produção, essa coisa toda. Nessa ocasião, eu fui convidado para trabalhar numa companhia de transporte. Companhia de transporte que fazia transporte de parte da nossa operação. A companhia que eu trabalhava também estava pretendendo que eu fosse morar no Rio Grande do Sul, onde tinha uma fábrica importante deles. Eu não queria ir morar no Rio Grande do Sul, queria morar em São Paulo. E essa companhia de transporte surgiu me convidando para trabalhar para eles. Eu não conhecia nada de transporte, né, na prática. Eu conhecia do outro lado, eu conhecia como usuário, não como empresário de transporte ou como funcionário de empresa de transporte. Mas fui conhecer e acabei aceitando essa proposta dessa empresa de transporte. E quando eu tinha 26 anos, aproximadamente, eu virei gerente geral da filial São Paulo dessa companhia de transporte. Essa filial era a principal filial da companhia e era a filial que representava 60% do faturamento da companhia na operação dela inteira. Eu fiquei alguns anos nessa companhia e, bom, finalmente eu saí, né? E saí um pouco decepcionado com o setor, porque eu achava que o setor não estava preparado para receber pessoas com outro tipo de visão de melhoria, de qualidade, de eficiência, de pensar no cliente, essa coisa toda. E não pretendia mais trabalhar com transporte. Mas quando eu conversei com uma pessoa dizendo que eu estava saindo,
2 ou 3 dias depois, eu tinha umas 6 ou 7 propostas de empresas de transporte querendo que eu voltasse, que eu permanecesse no negócio de transporte. Novamente, eu avaliei bem, não estava com muita vontade de continuar, e aí eu tive uma entrevista e pedi um salário bastante acima do que seria o normal, uma série de benefícios e tal, e a ideia é que eles dissessem não, e eu estava desobrigado para seguir minha vida. Mas a empresa disse sim, né? Surpreendentemente me disse, não, nós concordamos com o que você está pedindo e tal, e você vem trabalhar para a gente. E eu fui trabalhar para essa companhia, e fiquei alguns anos nessa companhia, e nessa ocasião eu comecei a mexer bastante com a questão comercial da companhia, com a questão de serviço da companhia, entrar um pouco na operação do dia a dia e tal, tudo mais. E comecei a ter contato com alguns clientes. Numa das conversas minhas com clientes da companhia, eu tive uma conversa com o pessoal da Bayer. E a Bayer tinha um problema naquela ocasião, e a Bayer e todas as indústrias farmacêuticas tinham um problema naquela ocasião de que as entregas às farmácias de São Paulo era uma coisa que ninguém fazia com dedicação. Isso era sempre uma operação meio marginal em todas as empresas de transporte. Elas tinham interesse em fazer Manaus, fazer Rio Grande do Sul, regiões mais distantes. Ninguém queria fazer a distribuição urbana. E São Paulo é o maior mercado. Já era o maior mercado naquela ocasião. Então, esta era uma questão extremamente complicada para a indústria farmacêutica. E esse pessoal da Bayer me disse, Domingos, a tua companhia não quer fazer isso? Eu falei, olha, eu não sei, porque está fora da nossa região, não sei se a gente tem interesse em fazer, mas eu vou consultar a diretoria e depois eu te falo. E eu disse para a diretoria, falei, olha, eu tenho esse problema assim lá com a Bayer, o que vocês acham? Vamos fazer, não vamos fazer e tal. A decisão da diretoria foi, não, nós não temos interesse, porque é uma coisa muito diferente do que nós fazemos hoje, é um outro tipo de operação, uma coisa assim, não temos interesse. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, olha, já que vocês não têm interesse, eu quero te dizer que eu tenho. Se vocês não vão fazer, eu vou fazer, entende? Vou montar uma companhia e vou fazer distribuição para a indústria farmacêutica em São Paulo. O sujeito falou, olha, tudo bem, eu só não quero que isso interfira no teu dia a dia. Eu falei, eu te prometo que não vai ocorrer. Eu vou continuar me dedicando aos negócios da companhia e vou montar uma estrutura para poder fazer o negócio da Bayer. Este foi o início de uma primeira companhia que eu montei, que foi a Unital. A Unital, essa pequena companhia que eu te disse que foi montada para trabalhar para a Bayer, ela virou a maior empresa de transporte de produtos farmacêuticos do estado de São Paulo. Ela transportava aproximadamente 30%, 40% da produção de produtos farmacêuticos que eram comercializados no estado de São Paulo, eles seguiam por intermédio da Unital. A Unital foi uma companhia lá atrás, que foi montada lá atrás. E isso foi o meu começo em transporte. A Unital foi crescendo, foi evoluindo, ampliou, fez um monte de coisas. E um dia, uma companhia... Na prática, assim, você nota que não existe uma coisa assim que te leva numa direção. O que te leva naquela direção é, assim, a sua percepção de que ali tem uma oportunidade, de que ali tem uma coisa mal resolvida, de que ali é possível dar uma solução melhor. E quando eu digo uma solução melhor, não é uma solução melhor para você, e que você ganhe dinheiro com aquilo somente. Não, aquilo é uma coisa melhor para o teu cliente. Eu não acredito num negócio que consiga ser vencedor se você não estiver pensando no seu cliente, na satisfação do seu cliente. É preciso que o seu cliente se beneficie claramente daquilo que você está fazendo. Então, este sempre foi o meu olhar. Então, não existe uma coisa que te conduz, uma coisa da vocação. A tua vocação é fazer coisas ou ter a percepção de que existem oportunidades
de que uma coisa não está bem resolvida e de que ela poderia ser melhor resolvida e de que você tem uma boa solução. Importante este processo pelo seguinte, Edmilson, porque quando você raciocina numa solução para um determinado tipo de problema, este processo de raciocinar, ele é completamente abstrato, né? E é um delírio, é um sonho, é um devaneio, porque neste momento, tudo que você está pensando e tudo aquilo que você vê, você dá soluções, e as soluções são perfeitas, porque elas são hipotéticas, elas são resultado da sua mente. O importante é, quando você sai deste raciocínio abstrato e você vai para o lado prático das coisas, que você tem que fazer com que aquilo funcione de tal maneira que as respostas sejam adequadas, nem sempre aquilo que você imaginou e aquilo que você vai conseguir fazer é exatamente aquilo que você imaginava. E aí você tem que ter a capacidade de fazer com que essas adequações resultem em sucesso. Então, a primeira tentativa foi com a Unital, quando todo mundo me dizia, Domingos, não é possível montar uma empresa para percursos tão curtos, porque o custo do motorista que vai para um percurso mais longo e o custo do motorista para um percurso mais curto é o mesmo. O preço do combustível é o mesmo, o preço do carro é o mesmo, só que a receita para um percurso mais longo é muito maior do que para um percurso mais curto. Então, é impossível ter uma empresa que se dedique só a percursos curtos. Eu falei, olha, eu não concordo, eu não acho. E eu tinha uma porção de razões que me mostravam que isso era possível ser feito. Porque eu poderia dar um aproveitamento muito maior a um veículo e a um motorista num curto percurso do que se daria a um motorista e a um veículo em longo percurso. Bom, esta é uma equação que precisa entender um bocado deste assunto para poder entender o que eu estou falando. Mas, basicamente, a Unital me levou para um patamar em que eu virei... A Unital era uma pequena companhia, né, uma pequena empresa, uma empresa restrita, distribuição urbana, coisas assim, nada de muito grande. Mas este pequeno início me levou para participar de assuntos e de discussões e de situações em que me colocavam num patamar muito acima do tamanho da minha companhia. Eu acabei, dentro dessa minha empresa, acabei virando presidente da NTC. A NTC é a Associação Nacional das Empresas de Transporte de Carga e Logística. É uma entidade extremamente grande, extremamente representativa. Para você ter uma ideia, no Brasil deve ter aproximadamente umas 30 mil a 40 mil empresas de transporte. Então, este é o universo que eu virei o comandante. Eu virei o chefão de tudo aquilo. Eu fui eleito presidente de tudo aquilo. O que quer dizer o seguinte... as pessoas que me antecederam, todas elas eram de grandes companhias, não eram de companhias pequenas, eram de grandes companhias. E essas pessoas estavam naqueles cargos muito mais porque elas representavam uma grande companhia do que, eventualmente, pelas qualidades pessoais que eles eventualmente tivessem para exercer aquele cargo. Eu era um caso completamente fora da curva, né? E fiz uma gestão na NTC marcada por coisas completamente audaciosas, muito à frente, muito, sabe? Para você ter uma ideia, e isso foi uma coisa que marcou também minha gestão na NTC, eu fiz um congresso de transporte num navio, né? Com 1.000 pessoas. Eu botei caminhões da Scania dentro dos navios, lançamentos de produtos, foi uma coisa louca, né? Foi um projeto, naquela ocasião, de $1 milhão, entende? Mas isso mudou o patamar das pessoas, porque eu sempre disse que o empresário de transporte começava por ter uma baixa relação de autoestima com o negócio dele. Ele se via como um subempresário. E não poderia se ver assim.
era preciso ter atitudes mais audaciosas, de posturas mais adequadas, para que tivesse respeito e as pessoas o respeitassem como empresários, né? Bom, eu virei presidente da NTC, isso me deu uma projeção nacional muito grande, eu virei presidente do setor da Confederação Nacional do Transporte, eu virei diretor da Confederação Nacional do Transporte, eu virei um personagem bastante importante, muito além das dimensões da minha pequena empresa, Porém, também estava claro para mim que eu fui eleito para um mandato, para um determinado período, que um dia eu teria que sair de lá e voltar para a minha vida, para o meu dia a dia. E também tive isso sempre muito claro. Eu acho que as pessoas não devem se perpetuar nos cargos, especialmente nesses cargos eletivos, porque é preciso, basicamente, haver a renovação para que haja sangue novo, porque tragam novas ideias, novos desafios, essa coisa. Eu, depois do meu mandato, não quis concorrer a um novo mandato. Eu entendi que eu tinha dado a minha cota de sacrifício para o setor. Eu gostei muito da política patronal, eu não gosto da política partidária, eu acho que isso não tem nada a ver comigo, esse negócio de partido, então não é a minha praia, mas a política partidária é importante porque se ela não for bem resolvido, os problemas do setor que você trabalha, eles vão ficar na tua mesa no escritório, você entendeu? Porque eles não foram bem resolvidos lá na frente. Bom, mas isso me abriu um leque de conhecimento e relacionamento e tal. Novamente, conversando, terminei de sair da NTC, voltei para a Unital, e, bom, ok, vamos tocar a vida. E aí, conversando com o pessoal da indústria farmacêutica novamente, nessa ocasião, da Merrell Le Petit, que era um cliente nosso também, a Merrell Le Petit me propôs um desafio. Eles tinham um grande warehousing na fábrica deles aqui, perto do Hotel Transamérica. E eles me disseram o seguinte: Domingos, nós queremos passar isto para uma empresa, esse nosso almoxarifado, né? Nós queremos passar esse almoxarifado para uma empresa, fazer um contrato de comodato para você utilizar essa área e você assumir a nossa expedição. Nós vamos deixar para você todas as empilhadeiras, os porta-pallets, essa coisa toda e tal, tudo mais, mas você, com o pessoal seu, vem e administra este armazém de tal maneira que você possa... Nós queremos nos livrar disso, não queremos ter mais essa atividade vinculada à nossa planta. Isso se deveu porque a Merrell Le Petit tinha um produto que era licenciado para ela e que vendia muito, que tinha uma grande ocupação dentro do espaço do armazém deles, né? E que ocupava muito espaço. O armazém era um armazém bastante grande e tal, né? E esse produto ocupava bastante espaço. Porém, ela deixou de ter esse licenciamento. Esse produto ia sair daquela área. Daí para frente, aquela área ficaria uma área superdimensionada para a Merrell. A Merrell, os produtos que a Merrell fabricava ficariam perdidos dentro daquele armazém, porque o armazém era muito grande, a instalação era muito grande e o número de produtos que eles tinham lá era pequeno. Bom, eles me propuseram isso e me disseram: você topa? Eu disse: eu topo, com uma condição. Vocês têm que permitir que eu coloque produtos de outras marcas aqui dentro, porque se eu não fizer isso, o problema que vocês têm vai virar um problema para mim, né? Então, eu não posso assumir com essa limitação. Se vocês deixarem que eu coloque outros produtos de outras marcas, de outros fabricantes nessa instalação, fechado, nós podemos fazer isso. Isso não, olha, vamos consultar, mas acho que não tem nenhum problema. Bom, foi autorizado. E aí começou a Unidox. A Unidox começou dentro da Merrell Le Petit, que tinha aquela disponibilidade toda de espaço, e que eu, com meu relacionamento pessoal com a indústria farmacêutica, porque é importante assim,
Olha, eu nunca trabalhei na indústria. Eu sempre trabalhei para a indústria. A minha ligação, tenho muitos amigos na indústria, queridos, velhos amigos, companheiros, que de vez em quando a gente se encontra, e é sempre muito, muito bom encontrar com esse pessoal. Porém, a minha ligação sempre foi com o produto, não com a indústria, com o produto. Então, essa minha ligação com as pessoas que estão envolvidas com a fabricação desse produto, e é importante também dizer o seguinte, a indústria farmacêutica é um tipo de atividade extremamente conservador. As mudanças na indústria farmacêutica são muito lentas, são muito suaves, são muito cuidadosas, talvez até porque eles trabalham com um tipo de produto que requeira isso, cuidado. Né? Trabalham com alguma coisa muito sensível. Né? Mas, e aí as coisas vão acontecendo assim. Na prática, quando a Merrill Petit passou essa instalação sob comodato para mim, e eu comecei a fazer contato com outras indústrias, eu comecei a mostrar para as indústrias que isso tinha todo sentido. Quer dizer, difícil você não convencer uma indústria que da planta industrial que eles têm, 20% ou 30% da área disponível é utilizada para guardar produto. Não tem o menor sentido, porque você adiciona valor aos produtos na linha de produção, durante o processo de fabricação, na bula, no princípio ativo, no reagente, enfim. Então, depois que você fabricou o produto, ele vai para uma caixa, ele vai para um pallet, vai para uma estrutura porta-pallet, e essa estrutura porta-pallet ocupa uma imensidão de espaço. Espaço, de uma maneira geral, caro, porque tem ar comprimido, ar-condicionado, telefone, luz, água, tudo está ali. E esse espaço é um espaço caro. Para guardar produto, certamente não é uma boa utilização. Este argumento foi muito vencedor. E algumas indústrias se dispuseram a tirar os seus produtos de dentro das suas fábricas, de dentro das suas instalações, e colocar eles nesse espaço que estava dentro da Merrill Petit, que a Merrill isolou essa área, essa instalação, isolou essa área, não tinha mais comunicação com a fábrica deles, de tal maneira que eu podia estar utilizando esse negócio para outras marcas, né? outros fabricantes. Mas aí, é claro que essas histórias bonitas, elas são legais, tudo, mas elas têm sempre alguns componentes imponderáveis. E um pouco de sorte não faz mal para ninguém, né? Nesse momento, uma coisa importante que ocorreu foi que a Merrill Petit, ela comprou, ou foi comprada, enfim, por uma outra grande companhia farmacêutica. E daí, o problema passou a ser o seguinte, era preciso juntar as operações, porque você tem que fazer sinergias, você tem que baixar custos. Quando se compra uma companhia, o objetivo é, juntando as duas, baixar custos, ser mais efetivo, ser mais eficiente e ser mais competitivo comercialmente. Essas duas companhias, quando se juntavam, aquela instalação não era suficiente para juntar as operações, os almoxarifados das duas companhias. Bom, aí surgiu um outro problema. Me chamaram e falaram, Domingos, olha, nós agora temos que juntar nossa operação com a operação deles e não cabe aqui. Nenhum problema. Eu vou achar uma instalação que caiba tudo, porque mudou, o cenário mudou, né? Então, daí eu aluguei uma instalação aqui em Alphaville, bastante maior, e de lá eu trouxe todas as operações que nós já tínhamos, né? E aí a Unidoc já era uma coisa vencedora. A Unidoc já era uma proposta vencedora, já era uma coisa que o mercado conhecia e que o mercado via como uma inovação que a indústria farmacêutica recebia com muitos bons olhos, porque ela resolvia um monte de problemas para a indústria farmacêutica, né? Bom, ficamos alguns anos nesse prédio, poucos anos, acho que uns 2 anos,
E nós fomos crescendo, porque eu continuei fazendo contato com a indústria, vendendo, que é, na prática, assim, o que eu gosto. Subir montanha. Eu gosto de escalar montanha. Isso é uma coisa prazerosa. Eu gosto da viagem, eu gosto do caminho, do percorrer, do andar, do resolver problemas, né? Do achar soluções, né? Isso é o emocionante dessa trajetória. Bom, ficamos 2 anos nesse prédio e depois de 2 anos nós contratamos uma companhia para construir um prédio para nós aqui em Alphaville mesmo. Contratamos a Walter Torre, né, para construir um prédio para nós. E aí já um prédio voltado para armazenagem de produtos farmacêuticos, né? Um prédio com pressão positiva, com geradores de energia, com câmeras de temperatura controlada, com um monte de coisas que fazia com que a instalação da Unidox, de uma maneira geral, fosse melhor do que a instalação de qualquer indústria farmacêutica isoladamente. Ou seja, os produtos, quando estivessem na Unidox, estariam melhor abrigados, mais protegidos, em condições mais adequadas do que se estivessem na indústria farmacêutica. Bom, isso foi uma revolução, porque o espaço era muito grande e a gente crescia. Num determinado momento, nós tínhamos um volume tão grande que aquela operação não podia mais ser uma operação manual, como a gente fazia. Claro que a gente tinha algumas tecnologias, algumas soluções, mas, basicamente, a operação em si ela era manual. Quero colocar aqui um ponto importante nessa história toda. No começo da Unidox, nós tentamos achar um software que tivesse uma boa solução, ou que fosse uma boa solução para gerenciar esse negócio que a gente tinha, né? Procuramos esse software, conversamos com alguma software house e tal, tudo mais, e nós não achamos uma boa solução. Não achamos um software que resolvesse o problema como nós gostaríamos de resolver. Então, nós decidimos fazer o nosso próprio software, desenvolver um software. Contratamos pessoas e começamos a desenvolver um software novo, todo voltado para aquilo. E isso foi uma grande alavanca para o sucesso, porque o nosso software, primeiro, ele era fácil de acessar, de manusear, ele era facilmente acessado pelas empresas, pelas indústrias, e ele era também facilmente interligado com o software das indústrias. Então, nós interfaceávamos nosso software com SAP, com TOTOS, com tudo quanto era software. E nós passávamos para a indústria, na linguagem do software que ela tivesse, todas as informações que eles precisavam ter. Foi uma enorme ajuda. Foi uma coisa, assim, eu considero um fator fundamental para o sucesso da Unidox. Num determinado momento, o volume da Unidox estava muito grande e nós entendemos que era preciso automatizar, porque a gente não conseguiria continuar crescendo usando sempre tecnologias manuais, coisas... claro que a gente usava código de barras, leitura ótica e tal, mas tudo de uma forma um pouco muito rudimentar. Aí nós fizemos um investimento bastante expressivo e nós colocamos um sorter. Um sorter é um equipamento bastante grande, né? Muitas esteiras, muitas curvas, muitas coisas, bastante complexo e bastante caro. E, bom, esse sorter aumentou incrivelmente a capacidade de expedição que nós tínhamos e aumentou muito o padrão de qualidade que a gente tinha. Os níveis de serviço que a gente tinha ficaram muito altos. Para você ter uma ideia, no momento em que a gente montou aquele software, aquele era o segundo software na América Latina, o software não, sorter.
Aquele era o segundo sorter da América Latina. O primeiro estava nos Correios. O segundo era o nosso. Aquelas esteiras todas que separam caixas, tudo. O produto entrava numa caixa aqui, numa esteira aqui, e ele ia direto para o caminhão da empresa de transporte que ia levar aquele produto para o destino que ele tinha. Então, é uma coisa incrível, fantástica. Recebemos visitas de muita gente, muitas indústrias, de indústrias multinacionais, indústrias de fora do país, e a gente tinha uma característica que era uma coisa muito, muito legal e que eu considero assim uma coisa um pouco resultado da minha determinação, e desculpa a falta de modéstia, assim, mas do meu brilho nos olhos, da convicção que eu tenho quando eu digo um negócio para você, isto vai funcionar, isso é assim, isto é o melhor para você, isto é o melhor para você e é o melhor para mim, isto é o melhor para todos nós vamos ganhar, nós vamos ser beneficiados com isso, né? Porque a gente chegou a um ponto de ter argumentos, por exemplo, como o caso da Lilly, que tinha o laboratório da Lilly na Avenida Morumbi. Das instalações da Lilly, aproximadamente 25% das instalações da Lilly na Avenida Morumbi era para colocar produto, depois de fabricado. Eu falei para o presidente da Lilly, me explica por quê, como é que você consegue me explicar isto? Como é que você perde tanto espaço? Aqui na Avenida Morumbi, o metro quadrado custa uma fortuna. E você usa para colocar produto em pallet. Não tem o menor sentido. Você tem que tirar isso aqui. Leva para lá. Eu faço melhor do que você. Eu faço melhor do que você. Né? E essas conversas foram trazendo produtos e clientes para a companhia. E chegou um ponto que as pessoas que vinham de fora das matrizes da Pfizer, da Lilly, da Merrell, então, me diziam o seguinte: Domingos, este é o único lugar no mundo em que você encontra produtos concorrentes no mesmo espaço, sem terem sido vendidos, porque quando eles são vendidos para um atacadista, um distribuidor, ou, enfim, para alguém da cadeia já comercial, eles ficam no mesmo espaço, porque eles já não são mais da indústria, eles já são daquele sujeito que comprou. Mas este produto que está aqui, ele é da indústria. Então, na época do Viagra, do Cialis, que eram produtos muito nervosos, muito demandados, e que havia uma briga de mercado gigantesca, o pessoal dava risada dizendo o seguinte: é o único lugar do mundo que Cialis e Viagra estão um ao lado do outro, em pallets completamente isolados, né? Então, a Unidox foi um tremendo sucesso. E, bom, foi um sucesso tão grande que... Como eu queria que você contasse como começou a história do grupo UniHealth e dos seus desafios nesse momento à frente da empresa. Tá. Bom, ok, eu vou antecipar, senão a gente vai numa história muito longa. Mas olha, achei fantástico. Eu estava aqui vendo você falar, eu estava viajando junto, viu? Deixa eu dizer o seguinte: a UniHealth, ela é um pouco a mesma coisa, entendeu? Um pouco do mesmo. Quando eu saí, a Unidox foi vendida. Bom, para fechar o assunto Unidox, a Unidox foi vendida. Houve um determinado momento em que algumas companhias multinacionais grandes vieram, fizeram uma oferta e tal. Era uma coisa que interessava, um valor interessante, e eu resolvi vender. Vendi, fiquei 2 anos como vice-presidente da América Latina e depois resolvi cuidar do meu negócio. Voltei para a Unital, que ainda continua existindo, e aí na Unital a gente começou a olhar um pouco o que fazer. No processo de venda da UniHealth, da Unidox, eu soube dos hospitais ingleses. Nos hospitais ingleses, muita coisa é terceirizada, muita coisa não é feita pelo hospital, é feita por empresas terceiras. Eu achei aquilo muito interessante. Quando eu saí da Unidox, eu vim para a Unital, eu mandei pessoas do Brasil para a Inglaterra para estudar esse assunto. Eu vi como é que era o negócio da Inglaterra. E aí na Inglaterra eu vi como é que esse negócio funcionava. Trouxe a ideia para o Brasil e começamos a estruturar a UniHealth.
A Unihealth é uma empresa voltada para fazer a gestão do fluxo de materiais dentro dos hospitais. Porque também se constatou que dentro dos hospitais há uma enorme perda de eficiência, há uma enorme perda de qualidade no uso dos produtos, há extravios, há desvios, há uma porção de problemas aí. E, na verdade, o que a gente fez foi montar uma companhia, começar a trabalhar com um hospital piloto que nos deu uma oportunidade de fazer um teste de 90 dias, em que a gente tentou fazer a operação deles. Naquele momento, nós começamos também a desenvolver um software para isso. Não existe software para esse tipo de atividade que a Unihealth tem hoje. Então, nós começamos a desenvolver um software, contratamos gente, essas pessoas ficaram trabalhando meses a fio até desenvolver um software, e nós fomos crescendo e fomos aprendendo e fomos incorporando ao nosso software tudo aquilo que a gente estava aprendendo do que é a gestão dentro dos hospitais. Hoje, a Unihealth ela administra centros de distribuição das redes de saúde ou das redes estaduais e municipais, enfim, ou de algum hospital individualmente. A gente recebe o produto na embalagem original de linha de fabricação, né? E a gente entrega esse produto ao paciente na dose de consumo. Neste percurso, o produto sai do blister, sai da embalagem e vira uma unidade de consumo. Nós dispensamos para o paciente. O produto não sai um blister para o paciente tal. Sai um comprimido ou 2 comprimidos, conforme o médico prescreveu. É uma atividade, é um tipo de logística extremamente sensível, de altíssimo nível de tecnologia, de altíssimo nível de conhecimento e de altíssimo nível de processos e de controles. Porque, no final, a gente chega que assim, na vida do produto, veja que coisa interessante. Eu comecei lá atrás, na fábrica, vendo como ele era fabricado, trabalhando com ele, e agora eu estou no final da linha, no final do ciclo da vida do produto, quando ele chega no paciente e ele é aplicado pela enfermeira no paciente, numa drágia, numa injeção, enfim. Mas nós controlamos a vida do produto do momento em que ele chega na instituição de saúde, que comprou, até que ele é ministrado no paciente. É uma coisa extremamente, complexa, desafiadora e bem do jeito que eu gosto. Cada dia tem um problema novo, cada dia surge uma oportunidade de se fazer coisas novas e de se avançar e de se melhorar os processos que a gente tem hoje. Tá, entendeu? A Unihealth, na verdade, assim, concluindo só, Edmilson, desculpa te interromper. A Unihealth é o final de um percurso do Domingos, um percurso da vida do produto, um percurso de uma história, né? Que sempre está envolvida com o produto farmacêutico e agora muito com a área de saúde. Tá na veia, tá no sangue esse empreendedorismo. Mas eu acho, sabe, Edmilson, que é um pouco aquilo que eu te disse. Se você me disser, Domingos, o que te inspirou? Na verdade, o que me inspirou foi o desafio. O que me inspirou sempre foi, poxa, aqui tem uma oportunidade. Aqui é possível melhorar isso. É possível fazer isso. É possível fazer melhor. Melhor, mais seguro, mais adequado, mais limpo, mais transparente, mais visível, entendeu? Eu acho que esse é sempre o que me orientou, entendeu? Domingos, nesse ano, o prêmio 100 Mais Influentes da Saúde, diferente dos anos anteriores, onde nós sempre olhamos aí para o último ano, nós vamos homenagear uma década. Então, nós vamos homenagear as personalidades do setor que mais se destacaram ao longo dos últimos 10 anos. Como que você enxerga uma premiação como essa de uma década
principalmente num momento tão delicado para o Brasil, para o país e para o mundo? Ora, eu acho que a gente deveria olhar um pouco o eleitorado. O eleitorado deste prêmio é um eleitorado extremamente qualificado, porque é um eleitorado que vive a área de saúde, que vive os problemas da saúde, as dificuldades e tal. Então, quando este eleitorado indica alguém para ser eleito, bom, isso é uma honraria, né? É uma deferência que enche qualquer um de orgulho, se sente distinguido, contemplado, enfim. É uma coisa realmente muito prazerosa. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que traz uma responsabilidade importante, que você não pode esquecer. Você é uma referência. As pessoas estão olhando o que você está fazendo. Então, ter uma boa atitude, ter uma boa resposta para essas questões, por exemplo, como esta do Covid neste momento, e procurar ajudar, e procurar ter uma visão serena deste momento tão complicado da vida das pessoas, da vida dos países, né? É uma coisa que, neste momento, todos têm uma serenidade para entender isso tudo e, de alguma maneira, contribuir para que as soluções sejam as melhores possíveis. Nós temos procurado, dentro dos nossos projetos e tal, ajudar o máximo que a gente pode. Ajudar todos os estados, todos os clientes, toda a população, porque a gente sabe o quanto isso é dramático e o quanto isso vai afetar as pessoas, né? Domingos, nós estamos chegando no final aqui, eu queria te convidar agora para um ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta, é o nosso famoso ping-pong. E você responde aí com o que vem à mente, tá bom? Tá bom. Uma viagem inesquecível. Olha, novamente, eu teria uma longa história para contar, mas vou te dizer assim. Uma viagem inesquecível foi uma viagem a Genebra, na Suíça, em que eu fui nomeado chefe da delegação do Brasil, uma delegação oficial do governo brasileiro, a reuniões da OIT na ONU, na Organização das Nações Unidas, na Organização Internacional do Trabalho, e eu tive o prazer, e é uma coisa assim muito inusitada, porque não é todo mundo tem a oportunidade de fazer isso. Eu fiz um discurso no plenário da ONU, entende? Em nome do governo brasileiro, tenho fotografias em casa, tudo é um momento solene que eu falo em nome do governo brasileiro, e fui como embaixador e como chefe da delegação, recebido pela embaixada brasileira na Suíça, e oferecendo jantar para as delegações convidadas e tal. Foi uma coisa completamente diferente. Nunca na minha vida tinha feito uma coisa dessas, e acho que foi uma experiência fantástica. Muito interessante. Um livro de cabeceira. Olha, neste momento eu estou lendo muito sobre G5, sobre a nova tecnologia. Eu acho que as pessoas, não sei se todas, mas não estão se dando conta do quanto a vida da gente vai mudar nos próximos 5 ou 10 anos. 5G vai virar um mundo de cabeça para baixo, entendeu? Se preparem. E assim, nós estamos falando de uma coisa que este ano o Brasil terá que definir qual é a tecnologia que vai usar, 5G. 5G está na nossa porta. E 5G vai mudar tudo, Edmilson. Muitas coisas vão surgir, muitas coisas vão desaparecer. Muitas coisas que você faz hoje, que eu faço hoje, nós vamos daqui a 2 ou 3 anos não vamos estar fazendo mais. É completamente diferente. O mundo vai mudar. Então, é importante ler sobre isso para você se familiarizar com este mundo novo que está vindo por aí. Acho uma delícia. Essa mudança está me dando um monte de ideias. Mudança sempre é bom. Domingos, um exemplo de líder. Olha, como você viu, a minha história foi uma história muito rápida, em que, na verdade, não houve uma pessoa que vamos dizer, que me referenciou e tal, tudo mais. Várias pessoas influíram, várias pessoas contribuíram. Porém, eu diria a você, uma pessoa que eu tenho uma memória importante dele, que guardo comigo, foi meu pai. Meu pai era um carpinteiro. Mal conseguia assinar o nome dele. Muito mal. Mas meu pai era um cara correto. Meu pai era um cara honesto. Meu pai era um cara que, se ele dizia para você, amanhã nós fazemos, no dia seguinte a gente fazia. Sabe? Um cara
absolutamente ilibado. Um cara que deixou para mim essa marca. Correto, honesto, tranquilo, falava pouco, ouvia muito, que é uma grande demonstração de sabedoria, saber ouvir. Então, meu pai foi um grande exemplo. Né? Além de tantos outros, além de tantas pessoas que me ajudaram muito. Ninguém faz esse percurso se não for muito ajudado. Às vezes, claro, às vezes as pessoas nem sabem que te ajudaram, mas ajudaram muito. Família. E eu não esqueço. Família. Família é o resultado de tudo, né? A gente faz tudo pela família. A família é o nosso centro de gravidade. Eu tenho 2 filhas, trabalho com elas. Em algum momento nós vamos profissionalizar isso tudo, mas, enfim, hoje em dia elas são um grande apoio. E é um grande apoio. Eu queria muito, muito mesmo agradecer aqui a sua presença. Eu sei aí da tua agenda, então você ter aceito o convite e separado esse tempinho para a gente conversar. Muito obrigado de coração. E queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir posteriormente, já que isso vai ficar gravado aí na internet. Olha, eu diria a você que a minha mensagem final é para que todas as pessoas que trabalham na área da saúde tenham a mente aberta, os ouvidos atentos, os olhos ligados em tudo que está acontecendo. Existem muitas oportunidades, existe muita possibilidade de se melhorar a saúde do Brasil e a vida das pessoas que estão em volta da gente. A saúde é, cada dia, um mundo novo. E a gente tem sempre muitas oportunidades a cada dia que passa. Obrigado mais uma vez, meu amigo. E obrigado também a você que nos acompanhou até agora. E para saber quem serão os próximos líderes entrevistados em nossa série, fique ligado no nosso canal do YouTube e também no nosso site. Até a próxima. Um abraço.